Então, boa tarde de novo, tá? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre transação e controle de concorrência. E a referência dele que eu estou utilizando é o capítulo 16 do livro Sistemas Distribuídos, do Colores. A aula anterior a gente viu, né, um outro assunto que era a coordenação de processos distribuídos, né? Como que os processos se coordenam para entrar na região crítica do processo, enfim, eles precisam acessar a região crítica. Como que eu posso coordenar isso, né? Evitar que eles acessem uma região que é sensível, de forma que não prejudique todos os outros processos. Então, a gente viu o papel do coordenador, de eleger um coordenador para um coordenador que seria um processo para controlar quem entra na região crítica. E também vimos a exclusão mútua, né, que são algoritmos de exclusão mútua, né, que já gerencia essa entrada, né, podendo utilizar coordenador ou sem coordenador, que foi o esquema que a gente viu, esquema de ficha, né, onde quem tinha a ficha podia entrar na região crítica e passava para o próximo que tivesse na fila, né, no anel. O conteúdo da aula de hoje, capítulo 16, eu deixei uma abordagem aqui só para descrever a ideia, tá, das próximas aulas que a gente vai visualizar. Claro que vocês provavelmente já viram esse conteúdo em banco de dados, tá? Mas a gente vai dar uma breve visualizada aqui numa, numa visão de sistemas distribuídos, tá? Então, a capítulo 16 é para estudar a aplicação de transações e controles em objetos compartilhados gerenciados por servidores. Então, na aula de hoje, específico, a gente vai ver a definição da transação, controle de concorrência, o problema da atualização perdida e o problema da recuperação inconsistente. E uma solução que é a equivalência serial. Então, antes de a gente começar, o que é uma transação? Então, uma transação é definir uma sequência de operações no servidor, que garante que elas sejam atômicas na presença de várias falhas de clientes e servidores, né? Então, essa transação ela tem que ser garantida, né, diferente do cliente e do servidor. Precisa ter uma atômica, ou executa ou não. Por isso é tudo a ver com banco de dados. Então, é um conjunto de operações mesmos. Então, as transações foram originadas dos sistemas de gerenciamento de banco de dados, o SGBDs. Essas transações, nos conceitos de banco de dados, ela tem que ter a propriedade ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Vamos relembrar, eu sei que vocês já viram isso, mas vamos relembrar cada uma delas. Então, a atomicidade, uma sequência de aquisições, transação, deve estar livre da interferência das operações, sendo efetuada em nome de outros clientes concorrentes. Toda sequência seja concluída com êxito ou tenha nenhum efeito da presença de falhas do servidor. A transação será executada totalmente ou não será executada, garantindo assim que as transações sejam atômicas. Tá? Então, em sistemas que não eram bancos de dados, né, tem vários exemplos que a gente pode dar, o Axis é um exemplo. Eu já trabalhei numa empresa que utilizava DBF, que eram arquivos. O que acontecia? Não era um SGBD. Como era um sistema de arquivo, o que acontecia? Ele mandava um conjunto de transação para gravar no banco. O que acontecia no meio? Se tivesse uma queda de energia, ele não tinha essa garantia de atomicidade. Então, poderia gravar pela metade a transação. Então, imagine um CGBD, uma transação sem essa atomicidade, né? Um supermercado, você está no meio da compra, cai a luz. Será que gravou toda a compra? Ou será que gravou metade da compra, vou ter que voltar tudo? Então, essa é a garantia de um SGBD, da atomicidade. Ou grava tudo ou não grava nada. Dá essa garantia, não grava pela metade. Então, nessa empresa, quando acontecia isso, por exemplo, no mercado,
nós tínhamos que entrar remotamente e apagar, né, manualmente todas as transações feitas naquela transação, tá? Então era uma dor de cabeça enorme para resolver. Então isso o CGPD, por exemplo, trouxe bastante né, segurança nas transações. Consistência. A transação cria um novo estado válido dos dados, ou em caso de falha, retorna todos os dados ao seu estado antes da transação foi iniciada. Então, ele quer dizer o seguinte, a consistência, né? Então, está indo a transação, ele tem que levar essa transação de um estado que ele está para um estado válido ou não, ou ele grava ou não grava, né? É a consistência da informação. Ele não deve chegar quebrado e nem voltar quebrado. Então, aí ele resolveu o problema, então beleza, é consistente. Eu não consigo gravar, então daí tem que retornar a consistência. Isolamento. Então, uma transação em andamento, mas ainda não validada, deve permanecer isolada de qualquer outra operação, ou seja, garantimos que a transação não será interferida por nenhuma outra transação concorrente. Então, cada transação deve ser realizada sem interferência de outra transação, por exemplo. Os efeitos intermediários da transação não devem ser visíveis por outras transações. Outras transações que não sejam do mesmo conjunto, né, de dados. Né? Que hoje, a aula de hoje, a gente vai ver que existe, por exemplo, a possibilidade, né, se as transações são concorrentes, como que eu posso resolver isso? Mas a propriedade do ACID é deixar isso isolado, as transações isoladas uma das outras. Durabilidade, então dados válidos são registrados pelo sistema de tal forma que, mesmo no caso de uma falha ou reinício do sistema, os dados estão disponíveis em seu estado correto. Né? Garantia que eu vou guardar, depois do êxito dessa transação, guardar ele em um lugar, salvar ele no armazenamento permanente. O servidor tem um papel fundamental, né, que ele deve permitir nas transações a comunicação de processos e efetuação de threads. São as transações, né, várias transações ocorrendo ao mesmo tempo. Se o projeto não for bem feito, as ações do cliente podem interferir umas nas outras, e essas inferências podem resultar em resultados incorretos dos objetos. Então, deve, antes né, projetar, por exemplo, essas transações, deve estar bem definido o controle, como o controle dessas concorrências vai ocorrer. Então, o controle da concorrência, ela deve fazer todo o papel do ACID, garantir a propriedade de isolamento entre as ações, garantir que os dados continuem consistentes após acessados por transações concorrentes. Métodos de controle de concorrência, travas e bloqueios, que a gente não vai ver hoje, e controle de concorrência otimista, que a gente também não vai ver hoje, tá? Mas são alguns métodos que a gente vai ver nesse capítulo 16. Hoje, a gente vai ver dois problemas de transações concorrentes, que é o problema da atualização perdida e o problema da recuperação inconsistente, e como que, né, resolver esses problemas. Então, o problema da atualização perdida. Tenho duas transações, transação T, transação U. A transação T, ela tem um conjunto de operações, e a transação U tem os seus conjuntos de transações. Eu tenho três contas, A, B e C. A, R$100, B, 200 e C, 300. Então, imagine que essas transações são concorrentes e verifiquem que elas estão fazendo praticamente a mesma coisa. Só no final, eu estou realizando um saque de A, do saldo dividido por 10, e na transação U, estou fazendo um saque no C, que tem R$300, estou fazendo em relação ao saldo.
Tá? Então vamos visualizar passo a passo como que vai ficar essa transação executando, né, concorrentemente. Então as duas começaram ao mesmo tempo, tá? Então aqui as duas verificaram o saldo de B, que é 200 no momento da transação. A transação U foi mais rápida, ela aplicou um juros, tá, em B. Então ela aplicou um juros do saldo vezes 1,1. Né? Então, o B, que tinha 200 inicialmente, foi, aqui embaixo está mostrando, foi para 220, calculando os juros. Quando a transação T vai fazer o processo concorrente, ela já vai, se vocês visualizarem, já vai pegar a atualização, vai pegar a aplicação dos juros do saldo, né? Vai aplicar os juros novamente no saldo, só que ela vai fazer no saldo que ela pegou no início da transação dela. Então, a atualização que a transação fez foi perdida. Então, aqui, ó, verifique na transação T, ela está aplicando juros no saldo. Então, o que está acontecendo? Ela perdeu, ela ela não está fazendo na atualização não está atualizando o valor da conta B em relação à transação 1. Ela está usando o que ela pegou anteriormente. Então B vai continuar com 220, né? Daí o A, próximo, transação T continuou os seus processos. O A.saque, ele vai fazer uma atualização, né, vai fazer um saque referente ao saldo dividido por 10, né? Então o saldo ele está 200, vai ser 20. Vai tirar 20 de A, que vai ficar 80. E a transação U, ela vai fazer um saque em C do saldo. Né? O saldo, ela ia 200, então vai tirar do C, 200, que é 300, vai tirar 20, 280. Então, o problema da função perdida. A atualização de U é perdida porque T a subscreve sem vê-la. Então, a atualização de U, o U ele faz, né, ele faz um acréscimo de juros e a transação T ela não vê que teve essa atualização e faz por cima. As duas transações deu o valor antigo antes que qualquer uma grave um novo valor. O saldo da conta B deveria ser 242, né? Se essa atualização não fosse perdida. Então esse é um problema a ser resolvido, tá? Na concorrência de transações. O segundo problema é de recuperações inconsistentes. Então aqui nós temos duas transações novamente, a transação V e a transação W. A transação V ela é composta por um saque e um depósito. A transação W ela é composta por total de contas. É um método, por exemplo, que tem um conjunto de transações. O saldo A está 200, o saldo B 200. As duas contas com 200 cada. Então a transação V ela dispara para ser processada. O A saque realiza o saque de 100 e já bate do total R$ 100. Com isso, a transação W ela dispara o seu método, né, que para verificar o total das contas. Qual que é o total geral que tem as contas A e B? Então, ela faz o total, recebeu o total de saldo do A e o total recebe o total mais o total de saldo de B, dando um geral de R$ 300, né? 100 mais 200, 300. Só que a transação V ainda não terminou. Precisa fazer um depósito de 100. Fez o depósito de 100, né? Então B vai ficar com 300. Quer dizer, a transação W
ela não por ela não ter esperado a transação V terminar, ela, né, tá exibindo um valor falso, 300. Na verdade, o total da conta, nesse instante, não é 300, é 400. Se a gente somar aqui o saldo A com B, na parte superior aqui, que eu coloquei os valores das variáveis, 100 mais 300, 400. Então, a transação V, a atualização e a transação W, o problema de recuperação são ambas concorrentes. A recuperação de W é inconsistente, porque V realizou apenas uma parte da sua transação, um saque só, ela não chegou a realizar o depósito. Então, dessa forma, a transação W ela mostrou um dado, né, não compatível com a realidade, né, que deveria ser R$ 400. Uma solução, a equivalência serial, que diz o quê? Se as transações são concorrentes, elas devem ser executadas serialmente, uma de cada vez, né, em qualquer ordem, porque a ordem tanto faz. Né, elas vão chegar junto, mas eu escolho uma para ser executada. E o resultado, se nós fazermos ali, vai dar o mesmo, tá? Então, aqui o que fala é o colores. É identificado se nas transações é alterada alguma variável que possa ser utilizada em outras transações. Em caso positivo, é necessário executar as transações uma por vez, em série. Caso contrário, pode-se executá-las em concorrência, né? Então, não é o mesmo conjunto de variáveis que eu estou acessando, então elas podem executar em concorrência. Mas nesse caso, seria a ideal a solução da equivalência serial. A aula de hoje eu dei foi mais curta, tá? Por causa desses conceitos são um pouquinho mais chatinhos, né? Então deixei mais curto. E os exercícios para essa aula, né, seriam uma revisão. Então, quais as propriedades de uma transação? Explique, né? São as propriedades da CID. Vocês vão ter que explicar. Diferencie os problemas da atualização perdida e recuperação inconsistente. Vocês não precisam explicar todo o problema que eu expliquei lá, mas o que acontece na atualização perdida e o que acontece na recuperação inconsistente. E 3, explique como a equivalência serial resolveria o problema da recuperação inconsistente. Então, como que a equivalência serial poderia resolver uma recuperação inconsistente entre duas transações concorrentes? Tá? Então, essa é a atividade para essa aula de hoje.